no como é que é o nome? No Ava para vocês. Isso. Ava. Vocês não vão ver, mas eu acabei de colocar para gravar, então está oficialmente gravando, tá? Apareceu aqui, alguém Apareceu? na gravação. Que bom, Isso. beleza. Eu achei que não ia aparecer por conta da condição de convidado. Vocês acham que nós temos colegas com dificuldade para entrar? Alguém? Marta, você chegou a pegar o link lá no Ava e mandar no grupo? Do WhatsApp? Não, não cheguei a pegar, não. Tenta fazer isso aí, então, enquanto a gente está fazendo a aula. Pega o link que eu coloquei lá no Ava e manda no grupo de WhatsApp, por favor. Vou tentar colocar lá. Porque... Professor, Oi. eu não estava conseguindo acessar, não. Eu não faço parte do grupo. Eu consegui acessar hoje. Você está falando de que, Daiane? Você acessar as nossas aulas? As aulas, isso. Porque como eu só faço essa matéria em Rio Comprido, só às sexta, que é a sua matéria. No restante dos dias, eu faço no Meyer. Aí, como eu não conheço, ainda não tenho conhecimento ainda na turma, eu conversei com o Luiz, aí ele que me monitorou para assistir. Mas eu já assisti por conta própria as aulas gravadas, entendeu? Eu só estou conseguindo assistir hoje ao vivo, mas as outras aulas eu consegui assistir em outro momento. Só estou respondendo porque o senhor perguntou se está tendo algum problema. Eu estou só posicionando que eu não estou online, mas eu estou acompanhando as gravações. Obrigada. Tá tranquilo, beleza. Eu já ia perguntar, mas você já me respondeu. Tá tranquilo. Você está conseguindo assistir, se já assistiu as outras, está ótimo. E o que eu vou falar é o que eu tenho feito, né? Acho que em todas as nossas aulas que foram ao vivo, acho que foi a primeira, a penúltima e essa, né? Acho que foram ao vivo. Eu cheguei a colocar lá o link na hora para o pessoal, né? Acho que a primeira não foi, não. A primeira não foi gravada, não. Foram as duas últimas que foram ao vivo só. Então, assim, você não perdeu muito, não, né? Principalmente porque a última, que foi ao vivo, não ficou com uma qualidade boa, né? Ela ficou acelerada, sem eu fazer nada. E aí nós perdemos totalmente a qualidade e eu me comprometi a gravar todo o conteúdo para poder botar de novo aí no link para vocês. Então, faltava fazer isso para deixar que agora eu lembro e colocarei, tá bom? O que eu vou fazer agora, Daiane e os demais, né? Eu vou corrigir os exercícios do caso 6, que eu postei lá no CIA, né? Que eu postei lá no CIA, postei lá no Sava de vocês. Opa, no Ava de vocês. Ah, droga. Eu também vou acessar o Ava para poder ler para vocês. Já sei como é que eu vou fazer, pessoal. Eu vou compartilhar a minha tela, que eu acho que compartilhando a minha tela vocês vão ver. Quer ver? No Carioca. Professor, nós temos mais acesso ao questionário. Entendeu? Já fez? Consegui colocar o link lá no grupo. Valeu, obrigado. Valeu. O que vocês estavam falando aí, antes da Marta? É que nós não temos mais acesso ao questionário. Depois que a gente fez, fechou. Então, só se o senhor colocar para a gente aí, facilita. Beleza, vou colocar aqui. Vou fazer assim que eu acho que vai ficar melhor. Estou acessando aqui o AVA, Teoria Geral do Processo. Chegou mais gente. Deixa eu me permitir. Foi a Marta que caiu. Agora eu vou acessar os exercícios de fixação. Só um instante, que eu vou chegar lá agora. Muito bem, cheguei. Questão 1 sobre ação e processo. Tá legal. Só um instantinho.
ver se eu consigo compartilhar minha tela com vocês. Me digam aí se vocês estão vendo a minha tela, por favor. Sim ou não? Sim. Sim, professor. Ótimo. As perguntas lá da aula 6 são essas que vocês estão vendo aí, tá bom? Então eu vou discutir aqui um pouco cada uma. Eu acho que apareceu em ordens diferentes para vocês, porque o sistema permite embaralhar as questões e até as opções, né? Então, talvez vocês não viram nessa ordem, mas vocês viram todas. A primeira questão fala sobre ação, processo e procedimento, assinale a alternativa incorreta, né? A resposta incorreta é a letra A. Procedimento é o conjunto de normas que estabelecem a decisão final a ser observada no desenvolvimento da atividade processual pelos sujeitos do processo. Isso está completamente em desacordo com o que nós aprendemos, né? Vamos pelas outras opções para ver se a gente facilita, né? Ação nada mais é do que o direito de perseguir em juízo o que nos é devido, exatamente. O processo possui uma natureza teleológica, que significa finalística, portanto, possui uma finalidade concreta de eliminação de conflitos, está certíssimo. E procedimento é o modo como os atos processuais se manifestam e desenvolvem, revelando o processo ao fim, que é a melhor resposta para justificar por que não é a letra A, né? Procedimento é o conjunto de normas que estabelece a decisão final. Não, a gente sabe que a decisão final ela é obtida após o procedimento, após os atos se desenrolarem, após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Então, nesse caso, é a letra A, tá bom? Que, como acho que vocês não sei se conseguiram salvar, minha esposa, ela faz faculdade à distância, né? Aí ela consegue copiar e colar as questões, deixar salvo para poder ficar estudando. Se vocês conseguiram fazer isso e tem a questão, é a letra A, mas tem que ficar atento que, como apareceu em ordem diferente, pode não ser a letra A do jeito que vocês salvaram, tá bom? Bom, a outra questão, 2. O processo possui... Deixa eu habilitar. Natureza teleológica, portanto, possui. Deixa eu só habilitar aqui quem chegou. Luana. Professor, essa menina, eu pedi ela para fazer um teste para ver se estava conseguindo entrar na sua aula. Então tá dando para entrar pelo link que eu coloquei lá na turma, então, no grupo. Esse aí é um teste que eu fiz, tá bom? Beleza. Obrigado, Luana, por participar do teste. Dando certo, sim. Vamos lá, segunda questão. O processo possui uma natureza teleológica, portanto, possui uma finalidade concreta de eliminação dos conflitos a partir da observância de preceitos constitucionais, né? Até pegou um pedaço das opções anteriores. Dentre as definições de processo, qual delas se mostra equivocada? Então, mais uma vez, para a gente apontar o que está errado, né? Vamos ler aqui. Letra A. É o direito a um pronunciamento estatal que solucione o litígio, fazendo desaparecer a incerteza ou insegurança gerada pelo conflito de interesses, pouco importando qual seja a solução a ser dada pelo juiz. Esse pouco importando está um pouco, né, assim, estranho aos nossos ouvidos, né? Somente porque a gente lembra que o juiz precisa aplicar o direito observando os fins sociais. Lembram disso? Então, fica ali um pouco estranho. Vamos ver as outras. O processo é o instrumento pelo qual a jurisdição é exercida. Perfeito. Lembrando que jurisdição é o poder do juiz de processar e julgar e executar as próprias decisões, solucionando, né, um conflito, dirimindo uma questão. O processo deve pacificar a demanda, preservando os princípios fundamentais e utilizando mecanismos que garantam a efetividade e a eficácia do provimento jurisdicional. Tá? Perfeito. O processo é o instrumento para o legítimo exercício do poder jurisdicional. Também. É através do processo que a gente consegue alcançar a tutela
é a relação jurídica que se estabelece entre autor, juízo e réu, com vistas à resolução de um litígio. Também está correto. Então, o que está mais... Exatamente. O que está mais estranho é a letra A, tá bom? Essa que tem que ser marcada. Questão número 3. Compõe a trilogia estrutural do direito. É a letra A também. Jurisdição, ação e processo. Isso. Essa é fácil. E não é um princípio geral do processo. Nesse caso, também é a letra A. Simplicidade. Devido ao processo legal é, inafastabilidade também é, duração razoável do processo também é, e boa-fé processual também é. Não estou dizendo que o princípio da simplicidade não existe, tá? Ele existe. Ele é característico do juizado especial civil, né? Tem o princípio da simplicidade, mas ele não é um que se adequa ao princípio geral do processo, de maneira genérica. Tá bom? Lembrando, para mim, foram todas as letras A, mas para vocês, quando vocês receberam lá a questão, não era toda a letra A, né? Foquem na resposta e não na letra, mais especificamente. Bom? Eu digo isso porque, se eventualmente eu pegar uma questão dessas e colocar em uma futura prova, não vai ser a letra A, porque, mais uma vez, vai ser embaralhada e aí vocês podem ser levados ao erro. Tá bom? A questão discursiva que tinha lá, tinha uma discursiva, não tinha? Tenho quase certeza que sim. Tinha de presente, né? Preenchi. Vocês tinham que colocar diretamente lá no AVA, não é isso? Sim, mas ela já aparecia como respondida, professor. Ela já aparecia respondida, então é isso aí, alguém me alertou. Ela já aparecia respondida. Bom, se parecer respondida, foi muito provavelmente um erro meu preenchendo lá o formulário, né, o questionário, e a resposta está certa, essa daqui. Então, vocês já não tiveram muito problema. Eu vou ler para a gente poder discutir caso tenha necessidade, né? Considere que um jovem em idade universitária, almejando o ingresso para uma instituição de ensino, aborde na figura de estudante do curso de Direito e faça a seguinte pergunta. Amigo, você que já ingressou em uma faculdade, me explique como é o processo. Pode me explicar como funciona o procedimento de entrada em uma universidade? Em uma atitude republicana, proba e educada, você já está apto a responder. Contudo, como estudante de Direito, é possível identificar na fala do interlocutor que ele confunde processo e procedimento, que para você deve ser inconfundível. À luz do que aprendeu durante as aulas, explica a diferença entre processo e procedimento. E a resposta que tinha lá era que o processo possui uma natureza teleológica, portanto, uma finalidade concreta para eliminar os conflitos a partir da observância dos preceitos constitucionais. O processo é ainda um método pelo qual se opera a jurisdição com vistas à composição dos litígios, então é um instrumento de realização da justiça, é relação jurídica e, portanto, é abstrato e finalístico. E o procedimento é a sua manifestação fenomenológica. O que significa isso, né? Quais são os passos, quais são os fenômenos que acontecem durante o processo? Os fenômenos que acontecem durante os processos nós chamamos de procedimento, que significa dizer que é uma sequência lógica de atos a ser desenvolvida em direção a esse objeto. Então, o procedimento é o modo de fazer, que é o que significa esse modus faciente, é o rito, o caminho trilhado, por onde ele deve prosseguir. Enquanto o processo constitui instrumento para a realização de justiça, o procedimento constitui o instrumento do processo, ou seja, a sua exteriorização. Para a gente entender processo e procedimento, o processo é o mecanismo, né? E o procedimento é como que esse mecanismo vai funcionar. Então, o processo seria a ação física, né, ou imaginária, no processo virtual, e o procedimento, a sequência de atos subsequentes que vão fazer com que ele chegue até o seu final. Beleza? Entenderam? Compreenderam? Sim. Sim, show. Beleza, professor. Estava certo lá, eu que dei mole.
Me digam depois se eu fiz a mesma coisa para os exercícios da aula 8 e 9 que eu coloquei, né? Porque todas elas têm uma discursiva. Vamos ver se eu dei mole em todas elas e coloquei a resposta para vocês. Tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos para a aula 9. Vamos pensar que nós estamos próximo de encerrar o nosso conteúdo. Só que nós ainda temos que fazer uma atividade de APS, não é isso? Lembram disso? Professor, pode colocar APS, entendeu? Para nós podermos ir adiantando já. Tá, eu já adianto que a APS vai ser em cima de um filme. Então, eu já vou adiantar o filme para que a gente discuta, né? E a minha APS vai ser uma série de perguntas que eu farei para vocês, né? Em cima de um filme que eu estou indicando, tá bom? Então, eu vou falar hoje, né? Para ter bastante tempo aí, vou colocar também qual é o filme lá no Ava, né? Para que todo mundo consiga assistir a tempo. Mas, pelos meus cálculos, nós vamos fazer a PS daqui a 3 semanas, 2 semanas. Então tem bastante tempo aí. E vou pedir a ajuda de quem conseguir encontrar o filme, compartilhar com as outras pessoas, porque se eu não me engano, esse filme não tem no Netflix, que é a plataforma mais conhecida aí, talvez a mais utilizada, mas tem disponível na internet. Se tem disponível na internet, significa que vocês conseguem arrumar aí, fazendo download pela rede, tá bom? Se vocês me sinalizarem que assim, caramba, tá muito difícil, dentro da próxima semana aí, eu posso pensar em verificar um outro filme. Mas eu acho que vale muito a pena, porque a discussão que eu quero fazer é importantíssima. O filme que nós vamos discutir em APS se chama Luta por Justiça. Alguém já ouviu falar? Alguém já assistiu? Vou falar não. Não conheço, não. Ótimo. Luta por Justiça é um filme, excelente filme, um filme fantástico, que retrata a atuação de um jovem advogado em início de carreira, onde ele luta contra todo um sistema para garantir um direito de defesa e uma boa atuação de um advogado diante de uma violação seguida de direitos decorrentes da sociedade da época, né? Então, é um filme recente, de 2019, então do ano passado. Não ganhou aí o estardalhaço todo, porque não é um blockbuster, mas é um excelente filme, apesar de ser um filme que retrata um julgamento americano, né? Mas o que eu quero que vocês observem não é o julgamento em si, mas sim a postura do advogado que está ali atuando, defendendo o direito do seu cliente. Tá bom? Então, anotem aí, o filme se chama Luta por Justiça, de 2019. Quais seriam essas perguntas, professor? E dentre essas perguntas, nós entraríamos dentro desse... Isso, eu vou colocar algumas perguntas lá no AVA para nortear a discussão toda e vocês se prepararem para poder responder, tá bom? Obrigada. E todos têm acesso. Isso, aí todos vão ter acesso. Isso, obrigada. Luta por Justiça, de 2019. Vai ser um excelente filme, um filme realmente que vocês vão gostar bastante. Quem conseguir assistir, é claro, tá? Então vai ser em cima de um filme. Vamos para a aula de hoje, né? Vamos para a aula de hoje. Quem puder ir acessando aí o material pode ir. Eu vou compartilhar aqui também, que acho que ficou legal para a gente fazer assim. Tá. Calma aí rapidinho, pessoal. Vou abrir aqui a apresentação.
Divido com vocês a tela. Me diga aí quando aparecer. Apareceu. Apareceu. Valeu. Então vamos lá. A aula dessa semana retrata a aula 9, tema 9, os deveres das partes, que é imediatamente posterior à aula que nós tratamos dos sujeitos do processo. Lembram? Foi a aula passada, que foi há 15 dias atrás, né? Nós rompemos a barreira super teórica que tínhamos no início da teoria geral do processo e começamos a entrar para dentro do processo. Vimos na semana passada quem são os sujeitos dos processos e como funcionam os seus procuradores, né, os advogados. Vimos os sujeitos principais, né, o autor e o réu e os seus advogados. Mas lembrando, existem outros sujeitos, além do autor e do réu, que compõem a lide e, dentro do exercício do contraditório, tenta resolver o objeto da ação que foi ali levado, tenta resolver o conflito trazido pelos demandantes, né? E após compreendermos quem são os autores do processo, quem são aqueles que atuam para resolver o conflito, lembrando do autor, do réu, do juiz, do advogado, do oficial de justiça, né? Todos aqueles que vão, de alguma forma, interagir com a demanda, com o objeto da causa, nós temos que entender que todas essas pessoas possuem deveres instituídos pelo próprio Código de Processo Civil, que é o código mais generalista, né? Toda vez que em algum procedimento, qualquer que seja ele, qualquer procedimento especial, qualquer procedimento penal, trabalhista, eleitoral, qualquer um desses, se houver ali a falha no procedimento, né, se tiver uma omissão dentro da lei que os institui, e eles não souberem como agir, os advogados, as partes, eles vão se socorrer do Código de Processo Civil, que vai trazer para eles toda a base, toda a fundamentação necessária para que eles continuem o processo até o seu final. Então, dentro do Código de Processo Civil, foi importante mencionar, já há algum tempo, né, já em códigos anteriores, quais são os deveres das partes. E os deveres das partes está muito bem especificado lá no artigo 77. Quem tiver aí com o código aberto ou tiver aí com uma aba no seu navegador, já deixa aberto no Código de Processo Civil, que a gente vai ler ele daqui a pouquinho. Mas fato é que se as partes estão litigando, e dentro dessas partes eu tenho autor e réu e tenho seus advogados, né? Tenho os seus procuradores. Alguém quer fazer algum comentário aí? Pediu a palavra? Não? Posso continuar? Vou lá, hein? Se tiver alguma dúvida, quiserem se manifestar, podem abrir aí o microfone e interagir comigo, tá bom? Nós estamos em pouco aqui, não tem nenhum problema, tá? Seja bem-vindo aí, João. Bom, sendo assim, já que as partes têm o dever de agir, e lembrem, né, quando a gente começou a ver mais próximo do processo, a gente viu que as partes têm o dever de agir de boa fé, as partes têm o dever de agir de uma maneira proativa para resolver o conflito. E resolvendo esse conflito ajuda a atingir seu objetivo, que é resolver o litígio levado pelo autor. E é muito importante saber dos ônus e dos deveres, né, das obrigações que cabem às partes, porque imagine se nós não tivermos regras estabelecidas dentro de um procedimento que é complexo, né, complexo que eu digo numa sucessão de atos que precisam ser abordados, precisam ser observados, nós teremos
muita bagunça processual se nós não tivéssemos ali as orientações devidas. Por isso que eu digo que, quando nós tratamos de uma relação jurídica processual, as partes têm, sim, faculdades, posso ou não posso fazer, ônus, no sentido de que terei consequências caso eu não observe o que está determinado, e alguns deveres. Deveres dizendo que, se eu não agir dessa forma, não terei como atingir meu objetivo. Que é o que eu falo, né? As faculdades não trazem qualquer consequência negativa. Como é uma faculdade, eu posso fazer como posso não fazer, processualmente isso não vai me atrapalhar. Diferente do que eu trato dos ônus, né? Os ônus processuais, eles estão diretamente ligados ao interesse da parte que vai arcar com as custas processuais, com as consequências processuais, no sentido de, se eu não realizar determinada atividade que está prevista, eu tenho uma consequência imediata que pode me prejudicar. Então, ônus tem a ver com prejuízo processual. Significa que eu tinha que tomar determinado ato processual, não realizei, e o fato de eu não ter realizado me gera prejuízo. Vou citar um exemplo que está aí na apresentação, né? O réu, ele tem o direito de contestar, né? Mas, se ele não contestar, que é um direito dele não contestar, é uma faculdade, a contestação ela não é obrigatória, né? O réu ele pode simplesmente ingressar dentro do processo e não apresentar a sua defesa. Vai ser julgado à revelia, porque a revelia significa ausência de defesa, e pela sua ausência de defesa ele vai sofrer a consequência dessa revelia. Qual é a consequência dessa revelia? Vocês vão ver lá em processo civil 2, provavelmente, né? O juiz pode reputar como verdadeiro todas as alegações trazidas pelo autor. Por quê? Porque o réu não apresentou a sua devida contestação, que é o momento processual oportuno para que ele apresente algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, aquele que deixou de atender um determinado ato processual vai ter como consequência negativa, vai ter um ônus também processual, tá? E, é claro, né, se eu tenho faculdade, tenho ônus, eu também tenho deveres, e os deveres, caso não sejam observados, além de ser possível ter como consequência um ônus processual, o não cumprimento de um dever, ele pode gerar sanção, pode gerar punição, inclusive uma de natureza penal. Significa que eu tenho que tomar atos processuais, eu tenho que realizar atos processuais que têm a sua natureza de dever processual, estão, claro, relacionados ao procedimento que você está envolvido, procedimento para chegar até o fim do processo. E caso você não tome essas atitudes quanto dever, você pode receber punição. Então, os deveres processuais, que é o que eu digo aqui, ó, os deveres processuais, eles visam assegurar respeito mútuo e lealdade entre os sujeitos processuais, que agora você já sabe quem são, né? Quem são os sujeitos do processo? Todos aqueles envolvidos. Autor, juiz, réu, o advogado, o escrivão, o contador judicial, a testemunha, todos eles, né? Todos aqueles que de alguma forma participam são sujeitos do processo. E os deveres processuais visam assegurar esse respeito mútuo e lealdade, que deve ser observado em todas as relações jurídicas, né? E vai ser muito próprio das partes cumprirem com exatidão o que prevê o artigo 77, pois nós vamos ver que, em caso de descumprimento, nós podemos ter aí algumas
sanções especificadas. Vou abrir aqui rapidamente o Código de Processo Civil, só para vocês acompanhar junto com vocês. Quem não está com ele aberto aí, pode abrir, por favor. Pode ser no seu Vadmecum ou pode ser no seu navegador. E vamos lá para o artigo 77, que é o primeiro artigo que trata dos deveres das partes dos seus procuradores. E ele vai falar o seguinte, né? Vou ler os 6 incisos, depois vou voltar lá para a apresentação, para a gente observar cada um pontualmente, né? Mas diz assim o artigo 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes de seus procuradores, de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, 2 pontos. Inciso 1, expor os fatos em juízo conforme a verdade. Inciso 2, não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. 3, não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. 4, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. 5, declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. E 6, inciso 6, não praticar inovação ilegal no estado de fato, de bem ou direito litigioso. Esses 6 incisos, eles servem para toda relação processual. Então, quando o inciso 1 fala, né, expor os fatos em juízo conforme a verdade, porque nós não podemos admitir a mentira como obra do processo. Lembre-se, eu só posso punir se eu já tenho uma previsão legal. Então, por exemplo, pense aí em um processo, alguns de vocês devem ter ouvido falar sobre a pena de litigância de má-fé, lembram disso? A litigância de má-fé é quando a gente percebe que o advogado da parte, qualquer que seja ela, né, autor ou ré, ela está atuando não em prol de resolver o conflito, mas sim para postergar a resolução deste. E só podemos ter aplicação da pena de litigância de má-fé se eu prever que não pode agir com atos desidiosos, com atos que atentam contra a celeridade processual, como eu tenho. Quando nós temos uma previsão de que é necessário expor em juízo os fatos conforme a verdade, serve para aqueles casos em que nós sabemos que acontece, onde a pessoa ela nega de uma maneira fraudulenta, mentirosa, aquilo que está sendo alegado pela outra parte e muitas vezes até comprovado. Isso só serve para tumultuar o processo e prejudicar a parte contrária. Professor. Oi. Naquele filme que eu fiz para nós assistir, pode ser reservado esse caso, né? Porque várias provas já foram fraudadas e aí, entra dentro dessa questão? Sim. Perfeitamente, muito bem lembrado, Marta. Ali nós temos grandes exemplos, né? Nós podemos ir ao filme, mas quem não viu o filme, né? Podemos olhar para a nossa realidade política. Não sei se todos acompanham as políticas do nosso país, mas acho que eu sempre recomendo isso, não sei se eu recomendei para vocês. Os nossos políticos, volta e meia, são pegos contando mentiras, né? E somente dentro de um procedimento judicial, essas mentiras podem ser efetivamente punidas. Ou, mais ainda, quando identificadas, elas geram para aqueles lesados um direito de ser devidamente restituído da verdade ou até indenizado por eventual prejuízo.
Não sei se vocês acompanharam aí, né? Mas o presidente Temer, né? Quando ele estava ali no finalzinho de 2018, se não me engano, ele foi intimado para poder explicar o que ele tinha dito. Então, ele foi interpelado judicialmente para que ele explicasse o que ele quis dizer, porque foi pego em uma mentira, se contradizendo. Então, é necessário que eu tenha uma previsão de que é preciso expor os fatos em juízo conforme a verdade, porque, do contrário, você pode ser punido. Tá bom? O inciso 2, quando ele fala deixar de formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes que são destituídas de fundamento. Não tem nada pior para nós, né? Para um juiz, para um advogado, quando a parte contrária ela realiza pedidos, ela faz pedidos ou ela apresenta defesa em cima de fatos sem fundamento. Né? Você trazer em juízo alegações sem fundamentos não servem de nada. O que eu quero dizer é que não se admite aqui, neste ponto, é que a parte formule pretensão totalmente descabida, né? O que não quer dizer que ela não pode ter um direito de defesa bem explorado. Mas eu não posso formular alguma pretensão se eu não tenho as condições para atingir aquilo. Né? Isso aqui está muito próximo do que tem acontecido aí em razão da pandemia. Imagine que alguém vai processar a Caixa Econômica Federal porque entrou na fila 5 vezes, uma semana inteirinha, e nenhuma das vezes ela conseguiu sacar ali o valor do benefício de R$600, né? Estou tentando pegar um mosquito, desculpa aí. E aí ela fica tão chateada que vai lá e distribui uma ação contra a Caixa Econômica Federal. E quando a Caixa Econômica Federal apresenta sua defesa, ela explica aquilo que falou em todas as vezes. Ele não tem direito a receber. Então, se ele não tem direito a receber, ele está formulando uma pretensão quando não tem fundamento algum. Isso faz com que o juiz esteja autorizado a julgar esse processo de uma maneira extinta, né, sem a resolução do mérito, porque esse mérito sequer deveria ter sido apreciado, sequer deveria ter sido analisado, tá bom? Ou julgar totalmente improcedente, tendo em vista o fato impeditivo do direito do autor. Mais uma vez, parece muito óbvio, mas é preciso constar na lei para que possa ter a devida punição processual, tá bom? No inciso 3, quando ele diz não produzir provas e praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito, ele quer dizer que as postulações, né, os pedidos que são totalmente protelatórios, que só quer fazer com que a demanda alcance o máximo de tempo possível para que você possa evadir o seu dinheiro, os seus bens, torrá-los de uma maneira fraudulenta, né, de fraude a credor e tudo mais, fazendo com que não tenha condições de dar o efetivo cumprimento à parte vencedora. Então, não produzir provas que são inúteis para o seu processo, ou mesmo atuar de uma maneira não condizente com a marcha processual estabelecida. Por quê? Porque o juiz consegue observar que essa sua atuação ela é totalmente protelatória. Tá bom? O inciso 4, quando diz cumprir com exatidão as decisões judiciais, é aquilo também, quem vê aí a política, né? Volta e meia, o nosso presidente, ele diz isso, né? Decisão do STF é para ser cumprida, mesmo que ele não goste. E muitas vezes ele não gosta. Né? Serve para o presidente, serve para nós, todos. E não só do STF, como do STJ, a do Tribunal de Justiça ou do seu juiz singular. As decisões são para serem cumpridas e são raras as situações em que nós temos aí a possibilidade de não realizar. E
O inciso 5, que eu acho importantíssimo para a vida de vocês vão ouvir hoje, vão esquecer na próxima semana, só vão lembrar quando começarem a realizar provas de prática, né, aulas de prática jurídica no curso de vocês, que é a necessidade de você incluir o endereço profissional da parte ou do seu advogado quando você atua pela primeira vez dentro de um processo. Toda vez que você ingressa no processo pela primeira vez, você precisa apontar qual é o seu endereço. Isso quando você ingressa pela primeira vez ou quando você altera. Porque as consequências jurídicas dessa não informação podem prejudicar o seu direito. Um exemplo, se você alterou o seu endereço e não informou o juízo, e você recebe uma intimação pessoal, quando necessária, né? E se o oficial de justiça chegar lá e não te encontrar, o juiz pode considerar como se tivesse efetivamente intimado, pois você tinha o seu dever, né? Não direito, mas dever, de informar. Esse é o meu cachorro, né? Minha cachorra. Você tinha o dever de informar a alteração do endereço e você não informou. E aí você vai ter uma consequência, um ônus processual. Você pode ter ali a confirmação da decisão, mesmo que você não tenha recebido de maneira correta. Então é importantíssimo. Professor, Oi. Só para complementar o que o senhor falou, porque isso é algo que eu vejo na prática lá no Detran. Eu faço estágio lá no Detran, aí eu percebo que muitas pessoas entram com um processo administrativo contra o Detran, falando que não recebeu a notificação, logo não teve direito à ampla defesa e ao contraditório. Só que aí a maioria da argumentação que a maioria das vezes o Detran usa, né, os relatores, é justamente isso, que o rapaz ele trocou de endereço, mas não informou, sendo assim, a culpa é dele, então ele vai ter que arcar com a perda do direito de não poder ser notificado, porque ele que foi responsável. Muito bem, é esse mesmo exemplo, está corretíssimo e é assim que acontece. E imagine isso refletido dentro de um processo, né? Eu só fiz o contrário dessa decisão somente uma vez. Decisão não, dessa previsão do inciso 5, mas somente uma vez, que foi em um caso muito, muito, muito difícil, que envolvia a violação, o abuso sexual contra uma criança, contra um infante, e que, para proteger do eventual contato com a parte contrária, a parte autora, né, quer dizer, uma das partes aí, no caso, nesse processo específico, ela era o réu, ela trocava de endereço regularmente, eu sabia, né, e não informava. Eu só fiz isso depois de ter dito a ela quais são as consequências e caso fôssemos condenados nessas consequências, ela seria totalmente responsável por eventual perda processual ou mesmo pecuniária, tá? Tirando essa estratégia jurídica não, advocatícia, né? É obrigação você declinar o endereço para que não haja consequências nem ônus para vocês, tá? O inciso 6, no final, não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, no sentido de que, se a parte autora está de posse do bem que está sendo discutido, por exemplo, autor e réu estão discutindo a propriedade de um automóvel. Se esse automóvel estiver com o autor não pode praticar inovação ilegal no estado de fato do bem. Então, se ele tem um carro Gol prata, ele não pode botar esse Gol prata da cor ouro e modificar a estrutura dele, colocando aerofólios, cortando o teto, porque isso, mais uma vez, viola os deveres da parte, porque as partes, quando envolvidas em processo, precisam demonstrar aí, proteger o bem até que haja o fim desse processo, tá? Qual é a consequência disso tudo, né? O próprio artigo 77, quando ele vai lá nos seus parágrafos,
ele vai dizer quais são as eventuais consequências disso. O parágrafo 1º, agora eu estou lendo lá o Código de Processo, quem tiver aí pode me acompanhar, ele vai falar que nas hipóteses do inciso 4 e 6, o juiz advertirá qualquer das partes mencionadas no caput de que a conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Então, o primeiro é somente uma advertência. Parágrafo 2º. A violação ao disposto do inciso 6 e 4 constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, cíveis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Nos casos que eu contei, né? Imagine aí, o juiz percebe que eu não estou informando o endereço e decide condenar a parte a qual eu represento até 20%, digamos 15% do valor da causa. Tá? É uma consequência, é um ônus que vai colher da atitude que está tomando. Tá bom? Parágrafo 3º. Para não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa será escrita em dívida ativa. Parágrafo 4º. A multa estabelecida no parágrafo 2º poderá ser fixada independentemente das incidências previstas no artigo 523 e 536, que são artigos que tratam do cumprimento de sentença, que tem a possibilidade de outra multa, né? Então, o que está dizendo o parágrafo 4º são multas diferentes, as quais a parte pode ser muito bem condenada. Parágrafo 5º, quando o valor da causa for irrisório e inestimável, a multa prevista poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Parágrafo 6º, aos advogados públicos e privados, os membros da advocacia pública e do Ministério Público, não se aplicam os parágrafos 2 a 5. Né? Quem tem a advocacia pública não é condenado nesses pontos, mas vai ter apuração da responsabilidade disciplinar por cada órgão. Parágrafo 7º, reconhecida a violação ao disposto no inciso 6, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo ainda proibir a parte de falar nos autos, até a purgação do atentado. E parágrafo 8º e último, o representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir a decisão em seu lugar. Muito bem. São somente esses. Além dessas recomendações, né, e previsões contidas no dos parágrafos do artigo 77, esses ônus, esses poderes, esses deveres que estão ali no 77, eles são meramente representativos no sentido de todos estarem ali, né? Nós temos outras previsões em outros lugares. Quando nós tratamos da má-fé, né, que nós temos que nos aprofundar mais um pouco. Porque como que nós vamos caracterizar a má-fé? Como é que a má-fé ela pode ser estabelecida, né? Isso fica facilmente respondido logo em seguida, que é lá no artigo 80, que vai falar das hipóteses de má-fé, que ao contrário dos deveres que podem ser encontrados em outros lugares, as hipóteses de má-fé só podem ser encontradas aqui no artigo 80, que é o que nós chamamos de um rol taxativo e não um rol exemplificativo. Diz o artigo 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso em lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar o processo para conseguir o objetivo ilegal, opuser resistência justificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado, ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório, né? Não sei se vocês se recordam, mas quando o ex-presidente Lula estava lá estava preso, né? E aí toda hora tinha um recurso que tentava fazer com que não houvesse o trânsito julgado, até que decidiram prender de qualquer jeito, e agora ele faz exatamente isso, né? E aí muita gente falava assim, poxa, mas será que esses embargos de declaração, será que esse monte de recurso que ele usa não pode ser condenado por litigância de má-fé, porque ele está claramente tentando fugir de eventual sanção?
Isso é muito difícil de ser apurado pelo juiz, mas quando o juiz, enfim, decide que a interposição desse recurso é uma ação manifestamente protelatória do processo, ele pode ali aplicar a pena de litigância de má-fé. Tá bom? E essa pena de litigância de má-fé, além de ser algo já moralmente muito ruim para um advogado, a não ser que seja uma estratégia processual, né? Pode gerar punição. Olha o que diz o artigo 81, quem está me acompanhando aí pelo CPC. De ofício ou requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Então, quando há a condenação por litigância de má-fé, as consequências são muito graves, são muito grandes. Essa pena de litigância de má-fé é um reflexo da não observância dos deveres das partes, as quais têm essa obrigação processual para cumprir enquanto durar o processo. De graça, professor, né? Por que ela tem que fazer isso? Não, porque o espírito do Código de Processo Civil de 2015, como nós já estudamos, é um espírito de boa-fé, como está previsto lá no artigo 5º, que assegura que todos devem se comportar desse modo para que haja resolução do conflito, o que nos remete, mais uma vez, ao processo comparticipativo, onde todos têm a sua devida responsabilidade. Dito isso, pergunto aos meus queridos alunos, alguém tem alguma dúvida sobre esses pontos que nós tratamos até aqui? Essa fala de comparticipativo, você falou na última aula, não foi? Foi. Processo. Acho que foi. Eu lembro que eu li aqui algo a respeito. É isso mesmo. Alguma dúvida, Marta, João, Daiane, Não. Samuel, Regiane? Não? Beleza. Eu tô tranquilo. Eu vou agradecer a participação de vocês. Eu vou encerrar aqui a aula para poder já começar lá a próxima. E lembrando que eu já me comprometi aí a gravar a aula 7 que ficou e fazer lá a postagem da nossa APS. Tá bom? Isso. Professor, Tá bom. professor, pode repetir o nome do filme novamente, por gentileza? Luta por Justiça. Tá bom? Tá, ok. Obrigada. Tchau. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Beijo, pessoal. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Parei a gravação.